Amém, glória a Deus, pessoal. A gente vai estar compartilhando com vocês uma palavra muito, muito, muito poderosa. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero aqui dizer que eu tô com muita saudade de reunir com os nossos jovens, de reunir no Difflin Night presencial, para a gente louvar, adorar e celebrar o Senhor do nosso jeito, alegre, empolgante, aqui descontraído, mas com muita reverência, com muita vontade de pular e dançar na presença de Deus. Eu tô com muita saudade de cada um de vocês. Nós amamos vocês e nós cremos que daqui a pouco a gente vai estar reunindo de forma presencial. Mas até lá, fique ligado no nosso Difflin Online, porque Deus vai fazer grandes coisas através de todas as nossas programações. Nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E o título dessa mensagem é: Até que ponto você se importa com o reino? Amém? É uma pergunta. Até que ponto você se importa com o reino? Olhe para dentro de você e faça essa pergunta para você mesmo. Até que ponto eu me importo com o reino? Feche seus olhos se você quiser fechar e pergunte assim: até que ponto eu me importo com o reino? É uma palavra de despertamento para as nossas vidas, uma palavra que eu creio que vai despertar o nosso coração para que a gente demonstre maior interesse, para que a gente demonstre que a gente realmente se importa e se preocupa com o reino de Deus e com as coisas do reino. Winkley, como é que eu posso me preocupar com o reino de Deus se o reino de Deus fica no céu? Amém? O reino de Deus fica no céu. Só que nós trabalhamos o reino de Deus também aqui na terra. Sabe por quê? Porque através do nosso trabalho no reino aqui na terra, dos nossos trabalhos nas nossas igrejas, na missão, célula, discipulado e todas essas coisas que as igrejas trabalham, contribui para o crescimento do reino, para que pessoas sejam alcançadas. Amém? Então vamos ler lá no livro de 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 3, que diz o seguinte: Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, ao templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Amém? Isso aqui é o rei Davi falando que ele, além de tudo que ele já tinha feito, além de tudo aquilo que ele já tinha dado, ele ia separar do tesouro pessoal dele, das riquezas pessoais dele, ouro e prata. E não era pouco, gente. Agora minha esposa falou aqui, ela ministrando oferta, que foram toneladas. E se você for lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, você vai perceber que ele está falando e ele especifica quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata ele vai estar contribuindo para ajudar a construção do templo. Amém? Muitas pessoas, elas declaram sem titubear que se importam com o reino, que amam o reino. Mas só quem demonstra isso na prática é que fala com verdade, sabe? Mas quando chega o momento de demonstrar na prática, só quem realmente ama faz alguma coisa. Amém? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O jovem rico, lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, o jovem rico, ele entra ali numa conversa com o Senhor Jesus, enfatizando o reino. Ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna. Olha o que diz lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quiser entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Então a gente percebe um diálogo de alguém que demonstra ali nas suas palavras que se importa com o reino, que se importa com a vida eterna e se preocupa em herdar essa vida eterna. Só que quando Jesus ele lhe impõe as condições para herdar a vida eterna,
Ele simplesmente não aceita. Não aceita as condições que lhe são impostas. Por quê? Porque na prática, ele ama mais aquilo que ele possui, ele ama mais aquilo que ele tem do que o reino. Espero que você consiga acompanhar o nosso raciocínio. Amém? Diferente do jovem rico, no livro de Atos, nós vemos pessoas que claramente se importavam com o reino, pessoas que abriram mão do que era seu por amor ao evangelho. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém? A igreja de Atos, ela tinha uma atitude diferente da atitude daquele jovem rico. A igreja de Atos, ela já não se importava, já não estava se importando com aquilo que possuía. As pessoas que vinham para Jesus, que ali eles eram agregados na igreja, que começaram a fazer parte do reino da igreja, ali no livro de Atos, eles deixaram de se importar com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles possuíam. E eles vendiam, eles repartiam entre as pessoas que tinham necessidade por amor ao evangelho. Amém? Aqueles que se importam com o reino são diferenciados. Gente, as pessoas que se importam com o reino de Deus, as pessoas que amam o reino de Deus, elas são diferenciadas. São diferenciadas na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Amém? As pessoas que se importam com o reino, principalmente, elas se importam com pessoas. Lá no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cara, não tem como a gente se importar com o reino de Deus se a gente não se importar com as pessoas. Existem muitas pessoas ao nosso redor, nas nossas proximidades, que precisam de Jesus. Muitas pessoas que precisam de Deus, que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, que precisam de uma atitude de amor, que precisam às vezes de um prato de comida, que precisam de um alimento, que precisam de uma direção na vida deles, e eles estão ali desesperados, precisando que alguém os ajude. E muitas das vezes a gente não ajuda. Sabe, não tem como a gente se importar com o reino de Deus se a gente não se importar com pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que se dizem servos de Jesus, só que tratam as pessoas com indiferença. Tratam as pessoas como se fosse ninguém, como se fosse nada. E Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Jesus, ele nos ensina na prática, porque Jesus, ele se importava com as pessoas. Se Jesus, ele não se importasse com as pessoas, ele não tinha curado enfermos, ele não tinha expulsado o demônio das pessoas, ele não tinha ressuscitado os mortos. Jesus, ele demonstra na prática que ele amava as pessoas. Se Jesus, ele não amasse, ele não se importasse com as pessoas, ele não teria multiplicado pães e peixes para distribuir para aquela multidão que estava seguindo ele. Sabe, a gente precisa se importar com pessoas. Uma das marcas mais diferenciadas, uma das marcas mais fortes das pessoas que são discípulos de Jesus é o amor. Se a gente amar as pessoas, se a gente amar o nosso próximo, a gente vai estar demonstrando que nós somos discípulos de Jesus e que nós nos importamos com o reino. Aqueles que se importam com o reino, eles se importam com a sua igreja local. Amém? Lá no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, não tem como você se importar com o reino de Deus se você não se importar com a sua igreja local. Se você não se importar como ela está, como está a estrutura, se ela está bem, se ela não está bem, se você não se importa com os projetos, com os movimentos que a igreja tem feito. Não tem como você se importar com o reino de Deus se você não gostar de vir para a igreja. Como é que você diz, como é que as pessoas dizem que amam o reino de Deus, que amam a Deus, se elas não gostam de vir para a igreja ouvir a palavra de Deus? Sabe, as pessoas que se importam com o reino se preocupam se a sua igreja está com as contas pagas, se preocupam se os irmãos que trabalham na igreja estão bem.
se eles estão sendo remunerados, se eles estão aí trabalhando, se eles estão recebendo pelo seu trabalho. Sabe, não tem como você se importar com o reino de Deus também, se você não se importar com os seus líderes. Aqueles que se importam com o reino de Deus, eles se importam com os seus líderes. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a parte A, diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não me importar com o meu pastor. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não gostar do meu pastor. Não tem como eu me importar com o reino de Deus se eu não gostar do meu líder de célula, se eu não gostar do meu discipulador, se eu não gostar do meu líder de jovens, se eu não gostar do meu líder de ministério. Sabe, uma coisa ela puxa a outra, e nós temos que nos importar com os nossos líderes, nós temos que ver, observar, para ver se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão precisando de ajuda. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes, a liderança leva a igreja nas costas, sabe, leva a responsabilidade do ministério nas costas. E nós estamos aí para orar por eles, para clamar ao Senhor pela vida dos nossos líderes, para chegar com ele e dizer assim: meu líder, meu pastor, meu discipulador, meu líder de célula, meu supervisor, meu líder de ministério, eu estou aqui, pode contar comigo. Sabe, o que faz a diferença na vida de um discípulo de Jesus é quando ele é prestativo à sua liderança para ajudá-la. Sabe, para dizer assim: olha, pode contar comigo, o que é para fazer? É para varrer a igreja? É para fazer missão? É para limpar o terreno da igreja? É para lhe ajudar nas tarefas da igreja? Vamos lá, meu líder, eu vou lhe ajudar, eu vou fazer junto com o senhor não vai fazer sozinho não, eu tô aqui. Sabe, infelizmente, a gente vê históricos de pessoas em várias igrejas, em várias denominações, de pessoas que se rebelam contra a sua liderança, de pessoas que não gostam dos seus pastores, de pessoas que não gostam dos seus líderes, e dizem que se importam com o reino. Se você não consegue honrar a sua liderança, se você não consegue obedecer a sua liderança, se você não consegue se importar com a sua liderança, você não consegue se importar com o reino. Porque como é que você vai ficar sem se importar com a sua liderança que você vê, e você vai se importar com o reino de Deus que você não vê? Uma coisa puxa a outra. Você demonstra que você ama o reino quando você se importa com pessoas, quando você se importa com a sua igreja local, quando você se importa com o seu líder, e também quando você se importa com missões. As pessoas que se importam com o reino de Deus, elas se importam com missões. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu gosto muito desse versículo porque aqui é uma comissão tremenda que Jesus deixa para nós. Sabe, é ir, é fazer discípulo, é pregar o evangelho, é fazer missão. Sabe, tem muitas pessoas que querem estar na igreja, tem muitas pessoas que só querem estar na igreja. Só que Jesus, ele chamou a gente para não somente estar na igreja, mas para nós sermos igreja, para nós pregarmos a palavra, para nós falarmos do amor de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas tem que são levantadas, que se dispõem para levar o evangelho onde muitas pessoas não estão dispostas a ir? Eu me lembro que quando eu entrei para a Igreja da Paz, eu colei em um casal de líderes. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Adriana, com o Manel Soares, que foram os primeiros líderes de missão com quem eu trabalhei. E eu vi neles um casal apaixonado pela obra, um casal que se importa com missão de uma maneira tão diferenciada. A irmã Adriana é uma mulher cheia de amor. O Manel Soares é um cara que ele tá disposto, sabe, a ir, a levar, a fazer. E eles tiravam o seu domingo, tiravam o seu final de semana, preparavam as coisas, organizavam tudo para levar as pessoas, os missionários, para uma comunidade ribeirinha do outro lado do Rio Amazonas. E lá a gente era bem recebido por aquela comunidade, a gente fazia célula, nós fazíamos cultos, e eu aprendi muito, e eu me amadureci muito nesse período que eu trabalhei na obra missionária com eles. Eu aprendi de verdade a me importar com missões, porque muitas das vezes, para a gente ir para algum lugar, a situação não é fácil,
às vezes falta material, mas mesmo assim, sabe, a gente vê as pessoas com um sorriso no rosto, cheio de amor, como eu vi aquele casal, e eles fazem isso até hoje, sabe, se importando com missões, indo para um lugar diferente. Às vezes a gente ia, e eu me lembro que quando a gente estava atravessando o Rio Amazonas, às vezes dava, aqui a gente chama de banzeiro, as ondas muito altas, um banzeiro, uma onda muito forte, que às vezes faltava alagar a canoa, o motor que a gente tava, o barco que a gente tava, e a gente ia cheio de amor, sem se preocupar com nada. Ia para lá e as pessoas nos recebiam bem. Sabe, a gente precisa se importar com missões e valorizar os missionários das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque eles enfrentam coisas difíceis demais para chegar onde eles precisam chegar para fazer missão. Tem um outro rapaz aqui que eu também quero até homenagear e falar um pouquinho dele, que é o nosso querido irmão Aldair, aqui da nossa igreja. Ele é um rapaz que ele vai de moto com alguém que leva ele, porque ele ainda não sabe, mas eu creio que ele vai aprender a andar de moto. Leva ele quase 80 quilômetros na estrada de barro, de pedra, cheio de buraco, e no período de chuva faz muita lama, e ele vai quase 80 quilômetros para ministrar a palavra para uma comunidade, fazer célula, falar do amor de Deus. E eu já tive o privilégio de ir algumas vezes com ele, e nossa, aquele homem é um guerreiro. Eu já respeitava ele, mas quando eu vi o que ele faz em missão, meu Deus, eu aprendi a respeitar e honrar muito mais esse rapaz. É um jovem, e ele vai, e às vezes corre o risco de cair, de se acidentar, mas ele não se importa com a sua vida, porque ele se importa com o reino, ele se importa com missões. Amém? Em quinto lugar, as pessoas que se importam com o reino são fiéis. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20, a parte A, diz o seguinte: o fiel será ricamente abençoado. Sabe, não tem como a gente se importar com o reino de Deus, galera, se a gente não for fiel. Não tem como, gente, a gente se importar com o reino de Deus se a gente não honrar o Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através da nossa fidelidade aos nossos líderes, através da nossa fidelidade à igreja local, sabe? Através da nossa fidelidade ao Senhor. Porque tem muita gente que diz que ama o Senhor, ama o reino, mas não consegue ser fiel a Ele. Às vezes até consegue, mas por falta de vergonha na cara, não quer ser fiel. Então eu quero te encorajar. Se importe com o reino de Deus, se importe com pessoas, se importe com a sua igreja local, se importe com os seus líderes, se importe com missões e seja fiel ao Senhor. Amém? Conclusão: se você realmente se importa com o reino, gaste a sua vida nele, use o que você tem para o reino, para que o reino seja manifesto na terra e alcance pessoas assim como alcançou você. Amém? Se você quiser realmente se importar com o reino, sabe, gaste o que você tem, gaste a sua vida no reino, viva as maiores loucuras e as maiores experiências da sua vida no reino de Deus. Sabe, eu vivi muita coisa lá fora, eu vivi muita coisa maluca, muita loucura, mas as maiores loucuras e as maiores aventuras que eu vivi e eu tenho vivido tem sido no reino de Deus. E eu não me arrependo da escolha que eu fiz, e eu tenho ensinado os meus filhos esse caminho. E eles também são apaixonados pelo reino, se importam com o reino e gostam de fazer as mesmas loucuras pelo reino que eu faço. E eu louvo muito a Deus pela vida deles. E eu também louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu sei que depois dessa mensagem, você vai se importar ainda mais com o reino de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus ele possa derramar unção, graça sobre a sua vida, para que você possa se importar pelo reino, se importar com o reino e agir a favor do reino. Que Deus abençoe você, fique em paz, no nome de Jesus, que Deus abençoe.